Eu vos saúdo com a graça e a paz do eterno Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. Amém. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. E ele não está mais apregado numa cruz. Ele desceu de lá, o terceiro dia ressuscitou. E ele está vivo para o século do século. Eu não preciso carregar ele numa madeira, porque ele não está lá. A morte não pode suportar o poder do meu Cristo, do meu Salvador. Glória a Deus. Porque ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E operando ele, quem impedirá? Demônio nenhum. Homem Glória a nenhum Deus. conseguirá impedir o poder do meu Deus. Ele é soberano, ele é eterno, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Ele é único e ele não divide a glória com a imagem de escultura. Ele não divide a glória dele com a Aparecida, com Lourdes, com nenhum desses demônios criados pela religião. Ele é santo, ele é único, único. Guarda cada um dos teus, Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos 17, 24. Isaías capítulo 66. E 1 Reis capítulo 8, verso 27. Ele não habita. Não existe uma casa que você possa construir para ele, porque ele é espírito. Eu desafio você a construir uma casa e dizer que é a casa dele. Você que é a casa dele. Atos 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Você que é a casa. Se você deixar. Porque Apocalipse ele fala bem claro. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Glória a Deus. A porta que ele está falando não é um templo que construíram e colocaram uma placa. É o teu coração, é a tua vida. É verdade. Aleluia. Glória É a tua vida que é o altar. A oferta não é mais dinheiro. O dízimo não é mais dinheiro. Sabe qual que é a oferta? Romanos capítulo 12, verso 1, 2. Rogo-vos, irmão, pela compaixão do Espírito Santo, que apresentei em vosso corpo rico, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, a vossa oferta. Aleluia. Isso que é oferta para Deus. Glória a Deus. A oferta para Deus não é os teus 10 reais, teus 20 reais, esta micharia que você tira da carteira para dar para Deus, sendo que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele que te dá a respiração, Ele que te faz as tuas pernas movimentar. Glória a Deus. É por Ele que você está respirando, Glória a é por Deus. Ele que você chegou à terça-feira, Graças e é por a Ele que você vai dormir, acordar e amanhã vai trabalhar novamente, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém. E sem Ele você não é nada. É verdade. Sem Ele eu não sou nada, sou apenas um grão de areia, o pó dessa terra, e retornarei para lá, porque a palavra dele diz que o homem vem do pó e retornará para o pó, porque a palavra dele, ela não cai um tio, se não se cumpre. Porque até na vida do Criador, toda a profecia que foi proferida a respeito do Criador se cumpriu nessa terra, e toda a palavra dele vai se cumprir. Isaías 46, verso 10. Antes que houvesse dia, antes que eu fundasse a criação, eu anunciei o fim, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Atos, livro de Atos, capítulo 20. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Atos. Aleluia, glorioso Deus. Aleluia, Rei da Glória. Altíssimo, grandioso. Atos capítulo 20. Verso 11. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 20. O discurso de Paulo. Este capítulo é a despedida até o capítulo 21, verso 11 diante.
É a despedida de Paulo aos Efésios. Atos 20, 17 em diante. De Mileto mandou Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humanidade, com muitas lágrimas, tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que estou ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos, para apacentados a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando que durante 3 anos não cessei de noite e de dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Glória a Deus, aleluia. Este capítulo de Atos, capítulo 20 e no capítulo 21, relata da despedida de Paulo aos Efésios. E chegou um profeta por nome de Agabo, e este profeta tinha profetizado que Paulo seria preso e morto. Mas Paulo, neste capítulo, ele foi bem claro, ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, portanto que eu cumpra o meu ministério, a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Mas Paulo, antes de partir, antes dele encerrar a sua pregação, ele foi bem claro, ele disse: eu temo que antes da minha partida surgirão no meio de vós falsos irmãos, Glória falsos a Deus. cristãos, Verdade, Jesus. que não pouparão o rebanho do Senhor, introduzirão no meio de vós lobos cruéis. É verdade, Deus. É o que nós vemos no dia de hoje. Os homens pegaram as escrituras sagradas e montaram os seus currais, as suas empresas. Hoje, cada um tem a sua empresa, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua empresa gospel, cada placa tem o nome daquele que fundou. Só que a igreja de Cristo, o fundador é o Espírito Santo. O fundador da igreja de Cristo, ele não aparece na placa. Glória Se a você Deus. prestar atenção, Aleluia, Jesus. em todas essas empresas não tem o nome do Espírito Santo. Não está escrito: esta igreja foi fundada pelo Espírito Santo. Ao contrário, este ministério foi fundado pelo pastor fulano de tal. Sabe por quê? Porque é do homem. A igreja de Cristo, ela não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. Porque quem fundou ela Verdade, foi o Espírito Deus. Santo. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 2, ali a descida do Espírito Santo. Foi ali que a igreja foi fundada. Foi ali que a igreja foi edificada.
E a igreja foi edificada na doutrina dos apóstolos. E na doutrina dos apóstolos não tem dízimo. Na doutrina dos apóstolos não tem oferta alçada. Na doutrina dos apóstolos não tem campanha, não tem voto. Na igreja, na doutrina dos apóstolos não tem algo ungida. Na doutrina dos apóstolos não tem moedinha, não tem gota do milagre, não tem nada dessas parafernália que eles pregam. Na doutrina dos apóstolos só tem a graça. Aleluia. Efésios 2:7, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não precisa pagar, já foi paga na cruz. Você só tem que reconhecer, confirmar o sacrifício da cruz, reconhecendo Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da tua alma. Só isso. Aleluia, Jesus. É Você não verdade. precisa dar dízimo. Você não precisa ser frequentante de templo. Você não precisa disso. Você precisa ser transformado em uma nova criatura, em um novo ser, em um novo homem espiritual. Porque o velho homem, Adão, tem que morrer. Então, quando o velho homem Adão morrer, você será transformado em um novo homem, Jesus Cristo espiritual. Aleluia. É assim. É por isso que as pessoas não entenderam o propósito do batismo. O propósito do batismo é você matar o velho Adão e ressuscitar Jesus Cristo novamente. Por isso que Paulo disse no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 19: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Sabe por quê? Porque quando você nasce da água e do Espírito, não é o velho Adão, é o novo Jesus Cristo que está nascendo. É por isso que Paulo falou que não era mais ele, não era mais ele que vivia, não era o Paulo assassino, não era o Paulo perseguidor da igreja, agora era o Jesus Cristo espiritual na vida de Paulo. É por isso que Paulo teve a ousadia no capítulo 4 de 2 Timóteo. Ele disse, no capítulo 7 diante, ele falou: combati o bom combate, acabei com a minha carreira, guardei a minha fé. Agora a coroa da justiça me está reservada para aquele grande dia, a qual o justo juiz me dará. O apóstolo Paulo foi o único. Ele teve a coragem. Sabe por quê? Porque o homem espiritual, ele não teme a morte. Sabe por quê? Porque já está morto. Não tem como, a morte não tem domínio sobre o espírito. A morte tem domínio sobre a carne, Verdade, aleluia. mas sobre o espírito ela não tem domínio. Por isso que o apóstolo Paulo, este mesmo apóstolo Paulo, o homem mais ousado que já pisou aqui nessa terra, o homem que abriu a sua boca no livro de Efésios capítulo 1 verso 22 e disse que o morrer para ele era lucro e o viver a Cristo. Sabe por quê? Porque ele era um homem espiritual. E o defunto não tem medo de morte. O defunto não tem medo de morrer. O homem espiritual, ele anda morto nesta terra, morto para o pecado, mas vivo para o espírito, porque ele almeja as coisas celestiais. Por isso que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 3, ele disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá herdar a vida eterna, não entrará no reino dos céus. Por isso que é necessário, assim como meu irmão pregou aqui, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Para poder você herdar a vida eterna, você tem que ser um novo homem, uma nova mulher, regenerado, transformado. Você, quando você for limpo, você vai ser limpo, você vai ser purificado, e o Espírito Santo renovará em você. Você será uma nova criatura. Você não terá mais desejo neste mundo. O teu desejo irá só de morar no céu. Você terá o desejo de estar ao lado do Eterno, do Criador da tua alma. Quando você é regenerado, o teu desejo é partir logo daqui. É por isso que a igreja, esta última igreja que nós vemos de hoje, é a igreja de Laodiceia. É a igreja que é rica, tem tudo, tem carro, tem casa, tem prédio, tem salão, só não tem a vida eterna. Tem tudo, tem todo o tesouro dessa terra, mas não tem a vida eterna. É uma igreja que pode bater no peito dos pastores e dizer: eu moro no condomínio fechado,
Ah, eu ando de carrão. Os padres podem abrir a boca e dizer: eu moro em fazenda, mas o nome está escrito no livro da vida. Anunciada. Acorda, igreja. Se morrer hoje, Acorda. será que eles ouvirão o soar da trombeta no último dia? É verdade. Por isso que é a última igreja, Cristo está batendo na porta e eles não querem abrir. Sabe por quê? Porque a riqueza, a ganância, o dinheiro, foram seduzidos por o dinheiro deste mundo. Pela maldição que é o dinheiro, estão seduzidos, arraigados pelos seus próprios desejos. É por isso que o apóstolo Paulo disse, no livro de Timóteo, capítulo 6, verso 10 em diante, ele disse: tu, homem de Deus, foge destas coisas. É verdade. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, nesta cobiça, se desviaram da fé, atraídos por muitas dores. Muitos que começaram lá atrás, que pregavam o evangelho da verdade, hoje só pregam mentira. Hoje os púlpitos virou um teatro, pregam teatro. Sabe, é um evangelho teatral. É por isso que as pessoas não se convertem. São pessoas caloteiras, crentes que compram e não pagam, crentes mentirosos, crentes que dão mau testemunhos, que envergonham o nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque não ouve o verdadeiro evangelho, não tem conversão, não tem renascimento, não renasce, continua a velha criatura, continua aquela velha criatura carnal, vivendo nos seus caminhos errantes. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos forasteiros, astros, temos que ser astros. Astros é aquele que brilha. Se você olhar para uma estrela, você vai ver o brilho dela. Era assim para seus crentes aqui na terra. Eles teriam que brilhar neste mundo. Mas o que nós vemos hoje são estrelas apagadas. Pessoas muitas que estão afastadas do caminho do Senhor. Muitas vezes porque ficaram focadas em homens, mas não focaram na palavra. E se desviaram do caminho do Senhor. E o caminho que eu estou falando não é uma igreja feita de tijolo, é a palavra. Este que é o fundamento, este que é o alicerce, é a palavra de Cristo. Porque todo aquele que edificar a sua casa sobre areia, sobre homens, sobre ministérios humanos, cairá, e será grande a sua ruína. Mas aquele que edificar sobre Cristo e sobre a sua palavra, o homem cai, mas ele permanece de pé, porque ele edificou sobre a rocha. É por isso que o apóstolo Paulo, ele teve a ousadia de falar estas palavras, que ele não estava preocupado, portanto que ele completasse a sua carreira. Você acha que os cristãos verdadeiros estão preocupados em morrer? Não, estão preocupados em completar sua carreira, em pregar o evangelho tempo e fora de tempo. Porque o tempo está chegando, a hora está chegando, a qual o Senhor, o justo juiz, Ele virá para buscar os seus escolhidos, e Ele cumprirá toda a sua palavra e toda a sua justiça. Por isso, você que é cristão, cumpra o seu ministério, pregue o seu evangelho, pregue o evangelho para o seu vizinho, pregue o evangelho para o seu companheiro de trabalho, mas não deixe de anunciar esta palavra. Pregue, fale que Jesus está voltando, porque o tempo é curto, a hora é chegada, a qual o Senhor virá para buscar os seus escolhidos. Nós não temos mais tempo para ficar em dois pensamentos: se é Cristo, siga; se é o diabo, siga. Aleluia.